Deus por estarmos na sua casa e mais um dia de privilégio de cultuá-lo e exaltá-lo. Nós iremos nesta hora estudar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o profeta Jeremias e eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Capítulo 2 do profeta Jeremias. No final, me lembrem, levanta a mão, viu, Bruna? Mas assim, eu vou orar pela Bruna, me lembre de orar pela Bruna. Bruna está se despedindo aqui de Uberlândia, veio para se despedir da igreja. Nós vamos ver com a igreja até no final se a gente vai de fato liberá-la, viu, Bruna? Talvez a gente prenda você aqui, mas ela vai fazer a sua residência, né? Lá em São José do Rio Preto. E nós vamos orar pela Bruna para que Deus a abençoe lá e que ela possa continuar sendo bênção no reino do Senhor lá. É assim mesmo que acontece. Aqueles que a gente ama o Senhor, ama no Senhor, eles servem aqui e pode servir em outro lugar, né? E nós desejamos que, quem sabe, um dia volte, né? Né, Tiago? O Tiago está aí? Ah, o Tiago está aí. Entendeu, Tiago? Pega essa e segura, hein? Miriam, Tiago, alegria tê-los aqui. Profeta Jeremias, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler até o verso 13. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, e da sua afeição. Essa palavra aqui, afeição, é devoção, entrega. Quando era jovem, do seu amor, quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que me devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm
águas. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo privilégio de culto que nós temos de estudar a tua palavra. Edifique os nossos corações nesta hora, Senhor. Trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Molde-nos a cada dia por meio da tua palavra. Neste instante nós suplicamos, Espírito Santo, traga ao nosso coração a tua mensagem. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amados irmãos, nós estamos lendo e estudando o profeta Jeremias. Capítulo 2 do profeta Jeremias é um texto onde Deus, de maneira muito clara, começa apresentando ao povo de Judá, ao povo de Deus, que as coisas não estavam boas. Se você observar verso 2, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos usar muito. No verso 2, diz assim, que o Senhor mencionou que a devoção do povo de Deus, aonde? No verso 2, lá no deserto. A devoção do povo de Deus lá no deserto era muito boa. Pastor, está certo isso? Porque o povo no deserto não deu um trabalhão para Deus? Isso mesmo. Para você ver o quanto que estava ruim a coisa. Para você ver o tanto que estava difícil a situação do povo. O verso 2... então deixa claro a expressão do Senhor: lembro-me de você, meu povo, da afeição ou devoção, quando vocês me seguiam no deserto. Olha só, Deus compara a devoção do povo dele ao caminhar pelo deserto. Um povo que foi difícil, mas havia devoção, havia entrega, havia procura por Deus. O profeta Jeremias, você já ouviu várias vezes, pelo menos nessas últimas 3 semanas, foi levantado por Deus para trazer o recado de Deus ao povo. Essa era a função do profeta. O profeta era escolhido pelo Senhor, não era simplesmente ele que decidia ser profeta, mas ele era vocacionado por Deus. E o que acontece? Pode tirar para mim, coloca e tira, tá? Senão a turma fica com o olho tudo na tela aqui e não em mim, tá, Elian? Depois que lê, você tira, tá? Senão eu olho para todo mundo aqui, eu falo, quem está lá? Né? É o versículo. Amados, quando nós observamos a vida do profeta Jeremias, nós já falamos no capítulo 1, o quanto foi difícil, o quanto foi árduo. Agora, no capítulo 2, Deus vem e diz assim: traga um recado para o meu povo. O meu povo perdeu o seu primeiro amor. O meu povo me abandonou. E quando nós observamos algumas lições no capítulo 2, nós podemos trazer aplicações muito diretas para a nossa caminhada como cristãos. Eu quero destacar nessa noite o seguinte tema: o perigo dos deuses falsos. O perigo dos deuses falsos. Acompanhe comigo, nós leremos o verso de número 5 novamente. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo quem? Seguindo quem? Ídolos, sem valor, e se tornando eles mesmos o quê? Olha só, entendam bem esse versículo, e é o primeiro aspecto que nós vamos meditar. Esses ídolos estavam lá, os outros deuses tinham outros ídolos, tinham todo tipo de ídolo, eram deuses com D minúsculo, e o povo de Deus tinha a experiência que Deus tinha tirado eles lá do Egito. Deus tinha chamado Abraão, Deus chamou um povo, tirou do Egito com mão poderosa, guardou o povo, e Deus agora diz assim: quando eu fui injusto com vocês? Quando? Me aponte o dia que eu agi com injustiça. Mas olha só,
Deus traz essa pergunta e faz uma advertência. Ele diz assim: olha, vocês me abandonaram e seguiram a ídolos sem valor. E juntamente com os ídolos sem valor, vocês agora parecem com os ídolos sem valor. É isso que Deus está dizendo. Olha o que diz lá no Salmo 115, verso 8. Joga para mim, Elian. Nós leremos na tela aqui para nós ganharmos tempo. Salmo 115, 8. Vamos ler juntos? Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Só para você observar, joga o versículo 6 para mim, Elian. 115, 6. Tem ouvidos? Tem nariz? Está falando de quem aqui nessa passagem do Salmo 115? Dos ídolos. Joga o 108 novamente, o 8. Vocês se tornaram semelhantes àquilo que vocês confiam. O povo de Israel estava recebendo uma chamada de Deus. Olha, vocês na verdade agora estão parecendo os ídolos de vocês. Sabe para qual utilidade? Nenhuma. Nenhuma. E é impressionante isso. Afinal de contas, o povo de Israel não foi chamado para refletir o Deus soberano. Deus falou para Abraão: ó, vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você uma nação forte. Aquelas vitórias que Deus deu lá contra Jericó, o muro de Jericó, o exército de Jericó, os inimigos. Para que Deus deu tudo isso? Se não era justamente para dizer, como aquela mulher Raabe disse: o Deus de vocês é poderoso. Se vocês têm um Deus tão poderoso, nós queremos nos apegar a esse Deus. Não foi para isso? Foi para que Israel, foi para que o povo de Deus, cada vez que seguisse o Senhor, obedecesse ao Senhor, parecesse mais com o Senhor. Fosse um povo forte, um povo cheio de fé, um povo cheio de confiança. Por quê? Porque de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com o nosso Deus, ou de acordo com o nosso ídolo, nós pareceremos mais com aquilo que nós adoramos. Nós pareceremos mais com aquilo que nós adoramos e buscamos. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que quem era, naquele contexto, o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo que foi chamado por Deus para proclamá-lo entre outras nações. Não é muito diferente de nós, na verdade. Você, nós, igreja, nós somos chamados para anunciar Cristo através das nossas vidas, através do nosso proceder. A igreja, ela é chamada para refletir a glória do Senhor. Como? Nas nossas vidas. Não é assim? Mas aqui o povo de Deus recebe essa advertência. E nós podemos fazer essa pergunta, né, meus irmãos? Quem é de fato o foco das nossas vidas? Você pode dizer: pastor, mas eu não vou adorar um ídolo que tem nariz, que é pendurado num local alto na casa. Mas, irmãos, esses ídolos aqui são ídolos que nessa época eram assim. Hoje, os ídolos que batem a porta da igreja não são assim. Mas sim o poder, o dinheiro, o consumismo, o sexo. Tudo aquilo que nós vivemos quando observamos o mundo aí fora. Há uma busca por isso, e pode observar, as pessoas que vivem atrás disso parecem os seus próprios ídolos, porque elas só podem falar do que está cheio o seu coração. Elas só vão refletir da fonte que elas estão buscando. Então, cada vez mais a gente vive numa sociedade consumista. A gente vive numa sociedade libertina, a gente vive numa sociedade onde o poder, ele é exploratório. Mas isso também vem se levantar contra o povo de Deus.
Porque se levantou contra o povo de Israel, se levanta contra a igreja. A palavra é: qual é o foco das nossas vidas? O foco das nossas vidas é ganharmos muito dinheiro e sermos ricos, abastados? Porque se for, irmãos, eu vou apresentar alguns, eu conheço bem poucos, mas alguns que vão dizer: a satisfação no dinheiro não é de fato permanente. Pelo contrário, traz mais preocupações. O dinheiro não satisfaz. O consumir e o ter nos dias que hoje a rede social, as redes sociais mostram a aparência. A pessoa faz uma foto lá na Suíça, você fala: meu Deus, isso aí que é vida, né? Nos Alpes suíços, você fala: meu Deus, isso que é satisfação? E é uma tentação, sabe por quê? Porque naquela imagem, muitas vezes a gente lança o nosso coração, nós nos apegamos e definimos: isso de fato é viver a vida. Os ídolos não são agora de uma imagem, mas são de fato um conceito, um pensamento, uma ideologia de se viver o aqui e agora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Se quiser ir para a Suíça, pode tirar foto, Machado, não tem problema não. O problema é o nosso coração buscarmos isso acima do nosso Deus. Você vai conversar com uma pessoa, conversa com ela um pouco mais do que 5 minutos. Começa a caminhar com ela um pouquinho mais e você vai ver o conteúdo que ela tem a apresentar. É isso que Deus está falando para Israel. Opa, peraí, aonde que eu errei com vocês? Para que vocês me abandonassem. Vocês se afastaram de mim e pegaram os ídolos de outros povos. Lembrem de uma coisa, irmão, saiba de uma coisa. Tudo isso que nós estamos falando aqui são princípios que lá fora, lá no dia a dia, as pessoas, elas fazem uso disso toda hora, indiscriminadamente. Poder, sucesso acima de qualquer preço, levar vantagem em qualquer negócio, seja ele lícito ou ilícito. Perder a referência de pureza, de padrão de santidade, isso é normal lá fora. Mas por quê? Porque é um padrão que não pertence ao povo de Deus. Isso é bem óbvio. Isso é bem claro na palavra do Senhor. Mas olha só o ponto para nós. Quando nós decidimos buscar o Senhor, quando nós decidimos falar: Senhor, eu quero caminhar contigo. Irmão e irmã, é tão bom ver o reflexo do Senhor em cada ação que você produz, porque você pertence ao Senhor. Você pertence a Ele, a sua face, a nossa caminhada. Se não tiver esse brilho do Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Precisa ser revista. Porque aquele que nós servimos vai refletir no nosso rosto. Pode ser que o rosto está cansado, o coração está pesado. Sabe por quê? Está correndo atrás de algum ídolo aí. E aí não tem alegria, não tem semblante que exalte o nome do Senhor na caminhada. Esse é um aspecto que nós podemos ver aqui. Mas vamos caminhar no capítulo 2, nós vamos usar bastante o capítulo 2. Então, o texto disse aqui que esse povo agora estava abandonando o Senhor, buscando ídolos. Verso 7, olha o que acontece. Deus disse: eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto, e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês o quê? Contaminaram, prevaricaram a minha terra, e fizeram da minha herança uma abominação. Olha só o que é isso, irmãos. Olha o que Deus faz. Deus disse assim: eu vou fazer de vocês um povo que vai andar pelo deserto. No deserto alguém semeia? Acabamos de ler que não. No deserto ninguém semeia. Deus prometeu: eu vou fazer para vocês que vocês possam cultivar uma terra abençoada. O que vocês plantar vai gerar, vai crescer, vai frutificar.
Deus prometeu para o povo, e nós podemos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 15, nós não vamos abrir agora, mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor cuidou do povo, dizendo, eu prometo, eu declaro que eu vou fazer de vocês um povo que terá uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel. Deus disse para o povo, e o que aconteceu? Cumpriu, horas? Claro, nós não lemos lá em Isaías 40? Você, o homem, é como a erva, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Aleluia. Deus cumpriu, o povo entrou na terra que ele prometeu, o povo desfrutou. Mas o povo fez o quê? Se esqueceu do Senhor. Se esqueceu do Senhor. A palavra de Deus traz uma expressão muito forte. Eu trouxe vocês para a terra fértil, para que vocês desfrutassem, mas depois de entrar, se contaminaram. Se contaminaram. Amados irmãos, o povo de Israel se esqueceu de onde eles vieram. O povo de Israel se esqueceu de onde eles vieram. Eles vieram de uma escravidão que durava 400 anos. Que eles não podiam plantar para eles, tinham que entregar para aqueles que os subjugavam. O povo de Israel, ele não teve a consciência do que aconteceu atrás. A vida do povo de Israel era sempre se esquecer do que Deus tinha feito. Deus, irmãos, deu recursos para o povo de Israel. Alguém já disse, de 100 homens que lutem com a escassez, que passam privações, que passam dificuldades, que passam provas, faltas, desses 100, praticamente todos clamarão ao Senhor, invocarão o nome do Senhor. Mas desses 100, só 2 invocarão, serão gratos, quando tudo estiver bem e tiver bonança. Quando tudo for da maneira que de fato ele deseja. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles entraram numa terra maravilhosa, irmãos. Eles entraram num lugar que agora Deus abençoava o povo. E ao invés de ter no coração gratidão, satisfação pelo que Deus tinha feito, se esqueceram. Se esqueceram como nós nos esquecemos. O que você guarda na sua história? Falei aqui da Angelina aqui, eu estou feliz mesmo, viu, Angelina? Estou feliz mesmo. E Deus vai te sustentar como professora. Ela falou, pastor, agora é uma luta, agora é um desafio, né? Ser professora. Eu falei, que alegria! Professora concursada, passou no concurso, louvado seja Deus. Mas daqui 10 anos, Angelina, grava essa época agora. Deixa alguma coisa em memorial. Porque daqui 10 anos, quando você já estiver estabilizada, tranquila, dominando a sala, você nunca se esqueça que foi esse Deus provedor que te tirou de uma circunstância adversa e te deu essa dádiva. O que você guarda na sua vida para lembrá-lo? É uma boa pergunta. Porque eu disse pela manhã aqui, irmãos, nós temos vivido do bom e do melhor. Eu desconheço alguém aqui novamente que andou mais de 1 quilômetro. O pastor está pegando no pé hoje do quilômetro. Quem andou aqui mais de 1 quilômetro aqui para vir para a igreja? Eu acho que não andou. Todo mundo vem de carro. E se não tem o carro, pede Uber. E se não for de Uber, vem, ó, irmão, dá uma carona.
Irmãos, quando nós temos das dádivas do Senhor, como é o nosso coração? Como é de fato o nosso coração quando nós recebemos o que Deus dá? E Deus dá sim, supre as nossas necessidades. Foi assim com Israel, cuidou, deu mantimento. Trouxe, sabe o quê? Libertação do cativeiro. Isso tinha que pulsar no coração daquele povo. Não foi assim na sua e na minha vida? Nos libertou do cativeiro, do império das trevas. E aí o que acontece? Nós temos que nos lembrar, foi Deus quem fez isso na minha história. Qual o curso que você fez? Qual é a profissão que você tem? Qual é a promoção que você recebeu? Qual é o dinheiro que veio de um negócio? Saiba de uma coisa, lembre-se, isso aqui é providência do Senhor, é Ele que tem me abençoado, é Ele que tem cuidado de mim, é Ele que tem me dado esses filhos abençoados que eu tenho, tudo que eu tenho vem do Senhor, eu não posso me esquecer do Senhor. Porque o emprego pode ser um problema, afasta do Senhor. Adota ídolos. Adota o ídolo. Esse consumismo, esse materialismo, esse poder que eu tanto busco. Nós devemos falar, Senhor, não permita que o meu coração seja ingrato. Não permita. Porque o Senhor tem feito tantas coisas por mim. O Senhor tem cuidado de mim. Não deixe no seu coração de ser aquele homem, aquela mulher que diz assim, tudo está apontando, seja as coisas até as ruins, você já sabe. Normalmente a gente invoca mais o Senhor. Mas quando as coisas começam a melhorar na nossa caminhada, a tendência é nós nos esquecermos. E esse é um perigo para a nossa caminhada. Haja vista o que nós temos vivido nos nossos dias. Esse caminho é um caminho de nós voltarmos para o Senhor e declararmos, Senhor, ajude o meu coração a não se perder. Ajude o meu coração a não perder-se naquilo que o Senhor tem me dado. Faz de mim, Senhor, faz do meu trabalho, faz da minha casa. Por que Jesus falou assim, quem amar mais filho? Não é assim que Jesus falou? Quem está lendo o Evangelho de Lucas? Quem leu o Evangelho de Lucas? Aí, tem uma turma agarrada aí lendo o Evangelho de Lucas. Terminamos agora, né, Edna? Quem não amar pai, ou melhor, quem amar pai, mãe, filhos, acima de mim, não é? Mas que isso? Que isso, Jesus? São coisas boas. Pai, mãe, filhos, eu tenho que amar Jesus acima disso. Como é que nós conseguimos? Somente declarando, Senhor, tem misericórdia do meu coração. A minha família é dádiva do Senhor, mas eu preciso aprender a amá-lo cada dia mais, acima da minha família, acima dos horários da minha família, acima das primeiras preocupações com a minha casa. Eu preciso, Senhor, ter gratidão, porque quem me deu, quem deu a família, quem deu meus filhos, quem deu meu esposo, foi o Senhor. Olha, irmãos, eu já vi muito crente desligar da igreja, desligar de Cristo, porque o marido não vai, porque o pai não vai, porque o irmão não vai. Saiba de uma coisa, o seu chamado é individual, e esse chamado individual é de maneira que você responsabiliza por você mesmo. Senhor, eu quero amá-lo acima de qualquer coisa. Caminhando, verso agora 13. Nós leremos o verso 13, porque eu vou adiantar um pouquinho. Eu vou só mencionar aqui alguns aspectos. Olha só o que estava acontecendo na época. Antes do verso 13, então, o verso 8 diz assim: os sacerdotes perguntaram, onde está o Senhor? Perdão, os sacerdotes não perguntaram,
onde está o Senhor? Tem diferença ou não tem? Hoje tem. O povo tinha culto. O povo fazia culto. O problema não era a falta de culto. O problema não era a falta da igreja. Olha só. Os sacerdotes é que não perguntaram onde está o Senhor. Eles faziam lá, Danilo, tinha música. Estou parafraseando, né? Século 21. Tinha pregação, tinha o povo que se achega. Mas como é que estava aqui? Olha só. Deus declarou através do profeta. Eles não perguntam se eu estou lá. Onde eu estou? Verso 8 ainda. E os que tratavam da lei não me conheceram. O que é isso? Faltava conhecimento teológico? Não. Não. O povo de Israel, eles eram doutores da lei. Olha só o verso. Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Isso aqui é conhecimento acadêmico? Não. Isso aqui é conhecimento não da cabeça, mas a partir da ação do Espírito Santo no coração. É quando o conhecimento que está aqui, ele lê e não muda nada na vida dele. Ele vai, não muda nada na vida dela. Eles sabiam, eles eram na verdade, olha só o que diz o texto, eles eram gente que conhecia a lei, eles eram escribas, eram pastores, eram líderes, e conheciam apenas o conteúdo teológico, só a letra, só a informação. Não tinha na vida deles a revelação do Espírito Santo que quebranta o coração do homem diante da mesma palavra que ele já leu várias vezes. Amados, o caos estava estabelecido, porque quando a liderança, quando os líderes, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança não está voltada para o Senhor, preocupada aonde o Senhor está e nem conhece o Senhor, você imagina o que acontece. Não é verdade? Olha só o que acontecia. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Que não têm proveito algum. Mas observe, irmãos, nós temos que tirar várias lições. Tinha culto, tinha pastores, tinha profetas, tinha liderança, mas Deus não estava ali. E eles não estavam nem um pouco preocupados. Mas por quê, irmãos? Porque tudo ia bem até então. Tudo ia bem até então. O povo de Israel, enquanto a circunstância não batesse adversa, não estava nem aí com Deus. E o povo, de maneira infiel, começa a agir. Do verso 9 em diante, eu não vou ler. Olha só o que diz o verso, só destacando. Deus entrou em litígio. O que é isso? Deus disse assim: vocês não cumpriram a parte do contrato que nós fizemos, da aliança que nós fizemos. Não fizeram. E já que não fizeram, agora eu vou tratar vocês. Olha só o que aconteceu, verso 11. Vamos ler juntos? Verso 11. Pode jogar na tela, por favor, Elian, para lermos juntos na mesma versão, 2:11. Vamos lá juntos? Pode apagar essa daqui, por favor, rapidamente. Se tiver fácil aí, Machado. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Olha só o que o povo de Israel fez. O povo de Israel faz uma troca que Deus declara assim: fiquem espantados, ó céus. Nem
nem os que têm deuses de D minúsculo. Ou seja, deuses que não são deuses, Marcos. Deuses fake. Nem os que adoram deuses falsos trocam os seus deuses. Agora Israel, o meu povo, trocou o Deus verdadeiro por deuses que não podem fazer nada por eles. E o texto diz assim, que o Senhor declara o seu espanto, ficou, verso 12, horrorizado. Essa foi a expressão do Senhor através do profeta. E agora, o verso 13, chegamos no verso 13. Verso 13 diz assim, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Aqui eles cometem então um grande perigo. Eles abandonam o Senhor. E olha só que Deus fala, além de me abandonar, porque abandonaram, e aqui Deus se revela com um símbolo. É um símbolo. Ele se revela como fonte de águas. É esse símbolo que o profeta Jeremias traz através da palavra de Deus a ele. Deus se revela como fonte de águas ao povo. E olha só, o texto diz então que o povo de Israel abandonou a fonte. E fez o quê? Cavaram cisternas. Vamos pensar aqui, o que eram as cisternas? As cisternas eram construídas para captar as águas da chuva. As cisternas, na verdade, eram um recurso adicional. A cisterna, ela era, na verdade, um recurso que, de acordo com a chuva, a água que caísse, pudesse receber aquele local, o recipiente. Imagina uma grande caixa d'água, né? Os mais jovens aí, não sei se vai lembrar das cisternas. Mas as cisternas eram construídas para que captasse essas águas. E olha só o que acontece, o povo de Israel tinha muita prática com essa mensagem aqui. Eles sabiam muito bem o que Deus estava falando. Tanto é que a palavra do Senhor diz assim, que Deus prometeu um lugar que fluiriam fontes, mananciais. Terra boa tem água ou não tem, irmão Luiz? Claro, até eu sei que não sou do campo. Tem água, Tiago. E água com grande quantidade. Deus disse assim, eu serei a fonte de vocês. Mas aí o que Israel fez? Nós cavamos cisternas. Eles trocaram a fonte, imagine uma fonte de água límpida, pura, perfeita, da melhor qualidade possível. E alguém fala assim, não quero essa água não, eu quero essa água aqui, desse local aqui, de água parada. Essa lagoa artificial aqui, água parada. Eu quero dessa. Ah, é? Não, mas eu tenho a fonte de água aqui que vai jorrar água, vai ser uma água cristalina. Não, eu não quero essa. Eu quero essa. Então tá. Só que teve um problema. Quando Israel buscou a água, o que tinha na cisterna? Era rota. O que é isso? Era rachada. Tinha um terremoto lá, tinha uma movimentação na terra lá, rachava um pedacinho lá da rocha, a água. Quando eles iam para a cisterna, encontramos a cisterna aqui, ó, faz tempo que não chove, a água está difícil, encontramos a cisterna. O povo alegrava, chegava lá, danada dessa cisterna, cisterna quebrada, cisterna que vaza a água foi embora, não segurou. O que Deus estava falando com o povo, irmãos, e tão claro fala conosco? A palavra do Senhor sempre apresentou Jesus Cristo como fonte de águas vivas.
Jesus, uma certa vez, encontrou uma mulher que buscava água. E Jesus falou para ela: ó mulher, você está tão assim, aflita? Se você experimentar da água que eu dou a você, no seu interior, na sua vida, fluirão rios de água viva, você terá sentido. O que Jesus estava dizendo? Todo homem, toda mulher que busca ou deseja, jovens, adolescentes aqui, a satisfação num amor romântico de um parceiro encantado, ou no poder, ou naquilo que nós construímos, muitas vezes sem percebermos, mas aquilo se torna tão grande, como eu disse agora há pouco, que se torna o nosso anseio. Deus está falando para o povo de Israel: não coloquem o coração de vocês em coisas que se esvaem. Não coloquem o coração de vocês apenas no sentimento afetivo. Como diz o pastor Tim Keller, não coloquem o coração de vocês naquilo que o poder, o dinheiro, o sexo apresenta. Porque quando vocês acharem que tem, porque uma coisa é certa, ninguém vai para a cisterna rota achando que ela é rota, ninguém vai para a cisterna quebrada achando que ela é quebrada, todo mundo vai em procura de uma satisfação, de um prazer verdadeiro, mas quando vai, chega lá, não paga, não satisfaz. O pecado não satisfaz, as escolhas fora da pessoa de Cristo não satisfaz, e sabe o que acontece com o seu coração? Você se sente frustrado e diz assim: meu Deus, que escolha que eu fiz? Que escolha que eu fiz? A escolha de voltar e procurar a fonte de água viva é uma escolha para quem ama o Senhor e decide que nele será a nossa satisfação. Entenda bem isso, irmão e irmã. Você e eu, nós precisamos nos voltar para a fonte. Porque se você tiver a fonte, ainda que você tenha solteiro, você estará com o coração em paz. Se você tiver casado, o seu coração estará em paz. Se você tiver empregado, o coração em paz. Se você tiver desempregado, coração em paz. Porque a fonte é Cristo na sua caminhada. Cisternas rotas, elas aparecem como algo artificial, que não vai satisfazer a sua alma, que não vai satisfazer o seu coração, mas vai tentar ludibriá-lo, enganá-lo. Atente-se, povo de Deus, não caia nas armadilhas que estão aí fora, porque elas querem levar você a um lugar que depois você verá que foi somente de frustração, de angústia. A palavra do nosso Deus, ela é bem clara. Essa fonte de água viva é para nós, os que cremos nele. Eu mencionei pela manhã, mas eu ouvi do pastor Paul Walsh algo muito interessante. Um homem foi preso durante, salvo engano, 30 anos. E aí perguntaram para ele: você foi deixado como um cachorro, dormia no chão, não te deram roupas, no frio você não tinha coberta, no calor te deixavam no local abafado. Como foi a sua experiência ao longo desses 30 anos? E ele disse assim: pude desfrutar a mais doce companhia do meu Redentor.
Amados irmãos, falar de todo o nosso coração é reconhecermos, Senhor, retire as fontes que querem satisfazer a nossa alma e que nós não encontraremos satisfação. Nós temos vivido uma época que as propostas são muitas, irmãos. Que nós tenhamos um coração desejoso em experimentar do Senhor dia após dia. Que Ele seja o seu alimento, essa fonte diariamente. A fonte, irmãos, nós temos trocado a fonte quando nós não vamos para ela diariamente. Aí é fácil de ser enganado. Se você não buscar o Senhor Jesus todos os dias, cadê sua Bíblia grifada? Falei de manhã, marca texto nela. Ama a sua palavra. Adolescente, pega uma Bíblia e fala, essa Bíblia é minha, eu vou lê-la. Você vai ser um adolescente, um jovem que não conhece o Senhor, ou se conhece só aqui. Mas se você amar a sua Bíblia, você vai crescer, você vai desenvolver. As suas escolhas serão escolhas dirigidas por Deus, porque a sua satisfação, em primeiro lugar, é o Senhor. É o Senhor. E nós, adultos, não caiamos nas teias que estão aí preparadas para nos amarrar e nos prender. A palavra do Senhor, então, Jeremias, capítulo 2, seguindo aí um pouquinho, diz assim, eu quero destacar o verso 18 e 19. Verso 18 e 19. Diz assim, aqui um pouquinho antes, vai dizer, por exemplo, no verso 16, até os moradores de Mênfis e Táfnis, aqui é os moradores do Egito. Por acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor Deus. Agora verso 18. E agora, que lucro você terá indo ao Egito? Olha só, olha o ponto que chegou o povo de Deus aqui. O povo de Deus tinha a fonte de águas vivas, a fonte que era Deus. E o povo de Deus foi para o Egito, foi beber água no Egito, foi procurar o rio Nilo. E aí Deus vai dizer, vocês foram para beber água lá no Nilo? Verso 18. Ou ainda a Síria, para beber águas do Eufrates? Só uma passagem aqui, uma explicação teológica aqui. O povo de Judá, o que eles fizeram? Através do seu rei, que foram os filhos do Josias, que ninguém serviu ao Senhor. Todos eles foram ruins. Joaquim, todos eles. Ao invés de voltar para o Senhor e dizer assim, olha, a Babilônia está se levantando. Olha, a Babilônia está cada vez mais forte. O que eles fizeram? Ao invés de curvar os joelhos, como fez Josias, como fez Ezequias, sabe o que eles fizeram? Alianças com o Egito e alianças com a Síria. Deus nunca falou para eles fazerem alianças com outros povos. Eles falaram assim, se nós tivermos aliança com vocês, egípcios, vocês vêm com os seus exércitos e nos protegem. Se vocês, assírios, estão com aliança conosco, se os babilônicos vierem, vocês vêm e nos assistem, nos ajudam. E Deus falou assim, é no Egito que vocês estão buscando água? É no Egito que vocês estão buscando aliança? Desde quando vocês buscam no Nilo, buscam nos assírios parceria? Irmãos, olha que coisa. Nós podemos ver claramente a palavra de Deus direcionando o que o povo de Israel procurava qualquer recurso, menos o Senhor. Olha a apatia que tomou conta. Olha a apatia que tomou conta. E eu quero chegar agora no verso 18 e 19. Diz assim, verso 18 e 19.
E agora, que lucro você terá indo ao Egito? Verso 19: a tua própria maldade o castigará, e a sua infidelidade o repreenderão. Irmãos, pior coisa que existe é quando Deus permite você e eu seguirmos segundo o nosso próprio entendimento. Sabe o que isso significa? Quando você e eu, nós estamos com a mente obstinada a pecar, e Deus diz assim: eu permito que vocês pequem. Eu permito que vocês façam essa escolha para o mal. Pior coisa que pode acontecer é Deus dizer: vocês querem isso? Então vocês terão isso. E sabe o que aconteceu? Deus declarou para o povo de Israel: olha, a sua própria maldade o castigará, verso 19, e as suas infidelidades o repreenderão. O que Deus está dizendo? Vocês escolheram pecado, escolheram pecar contra Deus, esse pecado os envergonhará. Esse pecado se voltará contra vocês. Quer ver Jeremias capítulo 4, verso 18? Olha o que diz lá. Jeremias 4, 18. Diz assim: a sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: eu vou permitir vocês andarem de qualquer maneira. Eu vou permitir. Só que tem um detalhe: vocês vão colher as consequências dos seus pecados e o coração de vocês irá se endurecer. Que é a pior coisa que pode acontecer com um homem e com uma mulher que pertence ao Senhor. Se Deus nos permitir viver segundo a nossa própria cabeça, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, de um jovem, de um adulto, de um senhor, é Deus permitir que as nossas escolhas endurecidas seja o direcionamento para as nossas vidas, sem ouvir a voz do Senhor. Deus permitiu. E o que aconteceu? O povo de Israel, um povo, não todos, um grupo, nunca se voltou para o Senhor. O coração duro, fechado. As consequências vieram. E sabe, meus irmãos, palavra dura, né? Capítulo 2. Mas tem um detalhe. A palavra do Senhor nos mostra que esse povo que estava ali era um povo que não tinha o discernimento de fato. Depois você pode ler na sua casa o capítulo 2 com detalhes. O capítulo 2 mostra que esse povo era um povo que tinha hora que reconhecia o seu erro. Tinha hora que falava assim: nós não erramos hora nenhuma. Olha para você ver. Eles eram dúbios. Tinha hora que reconhecia o erro. Tinha hora que dava de ombros. Coração duro. E aí Deus diz assim: eu vou permitir que vocês colhem aquilo que vocês semearam, as escolhas de vocês. Então, meus irmãos, Deus pune por causa do pecado aquilo que nós muitas vezes semeamos sem quebrantamento, sem direcionamento de Deus, até para ser uma oportunidade de nós voltarmos. E triste coisa é permanecermos indiferentes diante da nossa falha, do nosso erro. A palavra do Senhor também no verso 27 traz algo importante para nós, e eu quero concluir nesses versos aqui, 27 e 28. 27 diz assim: eles dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai, e a pedra: você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia, dizem: levanta-te e salva-nos. Verso 28, olha o que Deus diz a eles: onde estão os teus deuses, que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. E eu quero afirmar, meus irmãos, o povo de Deus aqui, o povo de Israel,
O povo que era para ser o povo de Deus, temente ao Senhor, achou que Deus seria um Deus apenas para ser aquele que é gênio da lâmpada, né? É um Deus que apenas vem para socorrer num momento de aperto. Por que Deus viu que Israel se voltava contra ele? Porque era mais fácil servir a Baal, irmãos. Como é que servia a Baal? Ia lá num dia certo, oferecia uma oferenda, entregava lá para o Baal e dizia assim, ó, entregamos para Baal. Aí no domingo ia para o culto. Aí falou, agora nós somos Deus Javé. Aí eles pensavam, nossa, mas o Deus Javé é difícil demais. O Deus Javé não pede só o sacrifício. Ele não se contenta só com o sacrifício. O Deus Javé, ele deseja eu por inteiro. Ele quer que eu mude de vida, ele quer que eu abandone as outras coisas. Esse Deus é difícil demais. É mais fácil, vamos voltar aqui, vamos voltar para o Deus Baal. E Deus falou assim, assim não serve para mim. Ou vocês são meus, ou vocês vão servir Baal. Amados irmãos, é muito evidente que Deus nos ama, que Deus nos chama, mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor nos mostra que Deus nunca se agradou que o nosso coração ficasse dividido, nunca. Peça hoje, nós juntos, Senhor, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, eu quero me alimentar da Tua presença, a minha satisfação não pode estar no dinheiro, no negócio, no emprego, no sexo, não pode estar em nada que não seja o Senhor. Sabe por quê, irmãos? É o que nós lemos aqui. Deus não vai ouvir oração de gente que não tem compromisso com Ele. É isso que Deus disse aqui no capítulo 2. Olha só, procurem aqueles que vocês fizeram como ídolos. Procurem eles agora. Onde estão os deuses que vocês tanto procuraram? Não são eles que podem socorrê-los? E Deus, 27 e 28, e Deus disse assim, não tenho parte com vocês. Dura palavra essa, irmãos. Porque o Senhor falou assim, eu sempre chamei vocês, mas vocês procuraram outros deuses, não da maneira que eu quero. Esse Deus Javé, esse Deus que se chama Jesus Cristo, nunca pediu sacrifício, ofertinha, Ele sempre pediu o coração. E a verdade é que se nós não colocarmos o nosso coração nele, nós podemos correr o risco de sermos apenas esse que cumpre um protocolo religioso. Tinha culto, tinha igreja, mas o povo não tinha o coração voltado para o Senhor. O coração era dividido. O coração buscava em outras coisas a satisfação. E eu creio, para a glória do Senhor, Deus está despertando. E no nosso meio, a começar por nós, crentes que desejem fazer do Senhor fonte de águas vivas. Que alimente a alma, que acima dos negócios, acima da saúde, possa dizer, eu quero ser cheio da Tua presença, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada, eu quero me ver livre de qualquer seta do pecado, do maligno. Eu quero desfrutar da Tua presença, Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, porque